Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 9 de Elul, no meio do capítulo 12 da Epístola Sagrada do Rebbe. Explicamos ontem que Deus faz as pazes entre a tendência generosa e a tendência exigente através da virtude moderadora da misericórdia, que ela reclina a situação apesar da exigência para a generosidade. Essa é a situação celestial. Eis que a forma terrestre de nós invocarmos essa situação para Deus, nós revelar aqui uma revelação divina intensa que possa moderar aqui na Terra a batalha dos componentes, que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e o bom instinto puxa para um lado e o mau instinto puxa para o outro, o que deixa a pessoa abalada e às vezes acaba decaindo para o lado negativo também, ou que fique confusa e não aproveita a sua vida direito por estar com um estado de espírito que muda. Um dia ele está feliz, um dia ele está triste, um dia ele está numa situação diferente do que o outro. E a paz representa uma ação contínua no serviço a Deus, anulando-se, submetendo-se a Deus, que nem os anjos celestiais, que anulam o seu jeito de ser, quando para servir a Deus é necessário deixar espaço para o outro anjo agir. Então, para invocar isso aqui, chega através de nossa ação de tzedakah, de dar vitalidade, energia, carinho, de sermos misericordiosos, compadecidos com quem não tem nada próprio. Quando se ocupamos em reviver e alegrar pessoas que estão rebaixadas, decaídas. Que aí Deus vai também nos erguer de nossa decaída. E as provas disso está escrito nos sábios da Torá. Quem ocupa-se com Torá, lishma, estuda a Torá para fazer a mitzvah de estudar a Torá, que Hashem ordenou ao povo judeu estudar, então ele estuda para cumprir esse mandamento. Ele traz as pazes na corte celestial e também na corte terrestre. A corte celestial são esses anjos que têm tendências contrárias, ou os atributos divinos que se contrariam. E em termos de endereço cabalístico, são os ambientes supremos do mundo da criação, Beriá, citado no Zohar sagrado. E a corte terrestre que ele apazigua através do mérito da Torá são os ambientes inferiores, particularmente esse nosso mundo material, mundo decaído, rebaixado, onde há uma mistura de bom e mal, desde o pecado de Adão o primeiro, Adão Arishon. A partir do momento que Adão comeu da fruta da árvore da sabedoria, o que quer dizer saber bom e mal? Quer dizer sentir, experimentar. A partir dali, a experiência terrestre toda é mista. Você experimenta o bom e o mal. E muitas vezes o mal controla o bom. O instinto controla o bom senso. Como está escrito em algumas fontes aqui. Às vezes, a pessoa má controla a pessoa boa e a agride. Ou em outro lugar diz sobre Esaú e Jacó, e aquilo é uma lição eterna no coração de cada um que tem um Esaú e um Jacó, que brigam. Então, uma nação se esforça para derrubar a outra. Uma inclinação busca derrubar a outra. A tendência de servir ao ego da criatura busca derrubar a tendência de servir a Deus. Como vemos de fato que o homem inferior, cada um de nós, é chamado mundo pequeno. Temos todos os componentes do mundo dentro de nós. Às vezes o bom vence, às vezes o contrário, Deus nos livre. E mesmo quando o bom vence, não é para sempre. Continua a luta. Sempre o mal tenta se reerguer de novo. E nos testar e nos derrubar de novo. Não há paz no mundo, não há sossego. Até o tempo do fim do mundo, como se diz,
não é fim do mundo de morrer, mas é o fim do, dos tempos de tentação pelos quais estamos passando. Que ali então será isolado o bom do mal, e ele terá a permissão de se grudar e se unir à sua fonte, se fundir em sua fonte, a vida, fonte da vida que é Deus. E o mal, quando não estará com o poder de tomar conta do bom, não terá existência nenhuma. Quando o bom senso falará mais alto, teremos total controle sobre o nosso ser. E toda a impureza, e toda a enganação e ilusão de que há alguma coisa benigna, produtiva, de valor, naquilo que Deus não deseja que haja, essa ilusão irá se esvair completamente, irá desaparecer da terra. Todo esse espírito de tolice, espírito de impureza. Que toda a vida que existe para os argumentos malévolos é uma maneira deles se apresentar como se eles fossem o bem, como se eles tenham justificativa. Logo vai vir Mashiach, Deus vai ajudar, e nós vamos ver que o bom só serve quando está de acordo com a vontade de Deus, e não existe outro bem. Então, o lado maligno das coisas, contrário à vontade de Deus, não terá mais cabimento nenhum. Não terá cabimento nem justificativa de existir, e não existirá. Como é que acontecerá essa refinação? Como é que nós iremos se conscientizar disso? Revelação divina, que irá penetrar com grande radiação e influência nossas mentes, nossos corações. Nós iremos perceber um mundo diferente. Iremos direto ao bom senso, sem armadilhas. Sobre isso está escrito: a terra estará preenchida de conhecer o Eterno, será revelada a glória do Eterno. Toda a carne verá juntos que essa criação desse mundo é a boca do Eterno que está falando, e aí o mundo surge. Consequentemente, se Ele é o Criador, é Ele que manda, é Ele que sabe o que é bom. Todos que o contrariam não têm direito de existir, estão aqui apenas para nos testar. E nós não declinaremos mais a eles. Isso será no mundo inteiro, na vida de Mashiach, que seja em breve, amém. Porém, mesmo antes disso acontecer, em cada pessoa, a pessoa não é só o mundo todo, mas também é todos os tempos, de certa forma. Na pessoa inferior tem todos os componentes de qualidades, de sensações, e no tempo tem um micro momento que é a era messiânica na vida da pessoa, que é na hora da oração, ou quando ele se isola para meditar e falar e se relacionar com o seu Criador do fundo do coração. No momento então que ele procura se comunicar diretamente com o seu Criador, cada um de acordo com seus méritos, com seus atos feitos, pode merecer uma janela de luz divina que tenha semelhança com a era messiânica, particularmente através do mérito de ocupar-se com Torá só porque Deus mandou, só nas partes que Deus mandou, e só porque Deus mandou, não para se engrandecer, não para saber mais, não para saciar sua curiosidade, está fazendo o serviço de Torá como serviço a Deus. Que sobre isso falaram os sábios que ele faz as pazes. Então ele terá as pazes, quer dizer que a luz irá radiar e a ela se aderirá todos os componentes do bem, e o mal não terá mais nenhuma sustentação. Na hora da reza, depois da reza, ele pode voltar. Como falamos em capítulo 12 do Curtei Amarim, da primeira parte do Tânia, que a maior parte das pessoas são Benonim, intermediários na justiça. O intermediário, na hora da reza, ele controla completamente o mal. O mal está dormente. Depois da reza, o mal se acorda. O mal dormente é a mini vinda de Mashiach dele, no dia a dia. Onde há paz, e o mal não tem passe, não tem voz. Isso aqui pode vir através de estudar o Torá, puramente para servir a Deus, ou através da caridade da Tzedakah. Tzedakah, na verdade, é justiça. Sobre isso disse o Talmud, que Rabi Elazar dava uma moeda para o pobre antes de rezar, e depois ele rezava. E ele dizia: assim tem que ser feito, porque está escrito: eu com justiça, Tzedek de Tzedakah, verei teu rosto, o rosto de Deus. E o rosto, no rosto da pessoa, e assim se percebe o seu estado de espírito, se percebe o que passa no seu íntimo. Isso serve de exemplo sobre a revelação divina. Eu verei o teu rosto, não que Deus tenha rosto físico, mas se vê o íntimo, a experiência de proximidade com o Criador. Revelação divina
e emanação de consciência e sabedoria para alcançar a grandeza de Deus e conseguir gerar amor e temor especiais gerados pela meditação, como sabem os Hassidim e os Tzadikim. E como foi dito no Yom de hoje, que quando a pessoa se importa, se ele deu tzedakah para isso, e se ele estudou Torá puramente para servir ao seu Criador, então ele se importa com o seu Criador. Consequentemente, ele se importa em conhecê-lo, em senti-lo, em amá-lo, em temê-lo. E conseguirá alcançar grande compreensão e gerar grande amor e temor. E através disso, vai se refinar o seu caráter. O bom irá se aderir a Deus e o mal irá perder a sua sustentação. Que nem quem queima um metal, uma prata, um ouro, que a uma certa temperatura as sujeiras se queimam e fica apenas o ouro puro, ou a prata pura. E tem um versículo que diz que nem a fornalha, a fornaça, que ferve, que purifica o ouro e a prata, assim o homem purifica de acordo com o seu louvor a Deus, de acordo com o grau de aprofundamento da mente em louvar a Deus com mais intensidade. Quanto mais intenso o louvor a Deus, mais gerará amor e temor profundos no seu coração para Deus. E isso irá refinar, isolar o bom do mal, assim como se isolam as sujeiras da prata ou do ouro através de fervê-los e de queimá-los. Até aqui o Tânia desse dia 9 de Elul. E tem uma história sobre essa questão, de quanto a pessoa se esforça muito, ela consegue alcançar grandes compreensões. Tinha um Hassid chamado Yekutiel Lepler. Yekutiel Lepler era Hassid do autor do Tânia, que era um homem muito simples. E ele pediu uma bênção para ele poder servir a Deus, para que ele arranque esse mau instinto. E o Rebbe disse para ele alguma bênção, ele ficou muitos anos com o Rebbe, e se tornou um gênio na grandeza de Deus, em assuntos racídicos, serviço a Deus e grandeza de Deus. Ele era gênio, alcançava coisas que gênios de Talmud não conseguiam. Porém, em Talmud, em leis, coisas simples, ele não era grande gênio, continuou um homem simples que era sempre. Aqui você vê que ele se importava com servir a Deus, por isso ele se tornou gênio nisso. E Talmud e leis, ele sabia o básico, mas para ser um gênio mais do que os outros não importava para ele, pelo que parece. Desde que usava aquilo que sabia para servir a Deus era o suficiente. Agora, para entender melhor Deus, para louvá-lo e enaltecê-lo mais profundamente, isso é necessário para ter um amor e temor mais intenso. Isso é a vida dele, isso que importava para ele, por isso ele alcançou alto grau, apesar de ser uma pessoa ignorante por muitos anos, antes de conhecer o Rebbe. Até aqui o Tânia do dia 9 de Elul. Da mesma forma também, pode ser também o caso dele ter sido assim, o Rebbe diz que os antigos homens simples das aldeias da região lá do leste europeu falavam salmos o dia inteiro enquanto trabalhavam. Sabiam de cor alguns capítulos de salmos, algumas passagens, e decoravam aquilo o dia inteiro. Às vezes não entendiam o que falavam, às vezes sim entendiam, mas o tempo era aproveitado para pronunciar palavras sagradas. Esses homens, apesar de podiam ser ignorantes muitos anos, quando alguém lhes dava atenção, lhes ensinava a Torá, eles resgatavam o conhecimento muito mais rápido. E aqui a gente vê a realização desse versículo aqui. Através de estudar a Torá puramente para servir a Deus, e ler versículos, mesmo que você não entende como a Torá é escrita, só por falar já está cumprindo o estudo. Então eles tinham muito estudo de Torá Lishma, Torá por Torá. Então eles tinham na bagagem o mérito que lhes ajudava a alcançar grande compreensão rapidamente. Então aqui temos os dois lados. Um lado é o de se importar, com nem o caso de Yekutiel Lepler. Outro lado é a bagagem de palavras de Torá puramente para servir a Deus. A pessoa que repete um salmo 20 vezes por dia, o mesmo salmo, não tem ali uma compreensão nova geralmente. E se está no meio do trabalho, não vai conseguir se concentrar para gerar daquele salmo uma intenção maior sobre o seu conteúdo. É mais para falar as palavras sagradas.
Mas através disso, ele acaba adquirindo o mérito de que Deus traga a paz na vida dele e faça ele conseguir valorizar o que é certo e discernir o certo do errado e alcançar a sua compreensão da Torá. Até aqui o time desse dia 9 de Elul.